Bem, isso aí é super importante, é um projeto meu que é grande, tá? E é uma informação que nem os neurologistas têm. Não porque eles são fracos. É porque eu faço uma coisa que pouca gente faz. Eu vou ligando os pontos entre os assuntos. Por isso que a gente falou de filosofia, agora eu vou falar de medicina, mas vou falar uma medicina que vocês consigam entender, tá? E você vê que você fica muito mais eficiente agindo dessa forma. Então, se você não liga os pontos, você não tem um quadro geral e você não entende o assunto como um todo. Eles vão fazendo assim, todo mundo vai afunilando na sua área. E às vezes não vê o resto. Esse é um problema na medicina, tá? Se você não integrar as coisas, você não consegue fazer, assim, fazer diagnósticos, tratamentos, etc. Porque a gente que divide é porque a gente não tem a capacidade de entender tudo, tá? Mas essa divisão, quando você puder essa divisão, é melhor. Você tem que ver tudo como um todo. E isso acontece muito entre os médicos. Então tem muita gente que sabe o que eu falo, mas ele só sabe um pedaço, ele não sabe tudo. E eu talvez não tenha a profundidade que os outros têm, mas eu integrei a informação. Tá? Precisa dos dois. Então, olha só, por que eu comecei a ver isso? Porque eu estava tendo muita gente no consultório, na faixa dos 40 em diante principalmente, mas pode dar mais cedo, que eram pessoas que não conseguiam se concentrar, que estavam com esquecimento e estavam com medo de Alzheimer, porque tinha Alzheimer na família. Então, são os 3 pontos. Tá? E como é que você lida com um paciente desse? Você faz uma ressonância e pede um exame de sangue. Veio tudo normal, fala, tchau, você não tem nada. É assim que acontece. Aí começa a pensar, bem, se a pessoa se dá o trabalho de vir no médico, alguma coisa está errada. Né? Não é esporte, não é que ela estava sem nada para fazer, ela está com um problema. Não pode ser que ela está inventando ou é bobagem. Né? E aí eu resolvi estudar sobre o assunto, e tem realmente condições que a maioria dos médicos não dá muita bola. Então você tem essas duas, ó, o declínio cognitivo subjetivo e o transtorno cognitivo leve. O que é isso? Você começa a ficar esquecido, ter dificuldade de planejamento, às vezes fica deprimido. Só que, qual que é o problema? O DCS, que é o primeiro, se você fizer um teste escrito com o psicólogo, neuropsicólogo, ele vai dar normal. Então você não tem nada. Não é que não tem nada. O que aconteceu foi o seguinte, o seu normal não é aquele. É que você ainda caiu na faixa normal do teste, mas já está deteriorado pelo seu parâmetro, não em relação aos outros. Tá? Então nem é detectado. Então é mais uma pegadinha. O médico pede o teste e fala, veio normal, tá vendo? Você não tem nada. Não é assim. A pessoa piorou, ele tinha um patamar mais alto. Tá? E depois, isso aqui é um gradiente, é uma sequência. De um você cai para o outro, até chegar na demência. Tá? É um contínuo. Então, se a pessoa está pedindo ajuda, aquele é o primeiro sinal que tem alguma coisa errada. E quanto que essas pessoas? A gente não sabe. Porque como precisa de teste neuropsicológico, o teste, assim, tem poucos lugares, ele é caro, você não encontra pelo convênio, ele custa mais ou menos uns R$3.000 aqui em São Paulo, tá? Porque são várias sessões, não é uma coisa só, você tem que ir várias vezes com o neuropsicólogo, vai aplicando um monte de testes para você. Então a gente não sabe. Olha só, no mundo pode ter de 5% a 58%, dependendo do trabalho. Mas olha, a gente sabe mais ou menos alguns trabalhos que falam que por volta de 50% é uns 20%. O que é muito, né? Que 50 anos você está numa idade ativa ainda. Tá? Nos Estados Unidos, maior de 45 anos, 11%. Então a gente tem dificuldade em determinar quantas pessoas são. O TCL, você vê mais por volta dos 60 anos, 65 anos, uns 23,7%. Agora, quando você está aqui já no TCL, 10 a 15% vão evoluir com demência. Quer dizer, você vai para o Alzheimer por ano. Tá? Cada ano, essa quantidade vai deteriorar. E qual que é o problema disso? Aqui está o quadro assim geral. Que aqui tem um ponto de inflexão. O que quer dizer isso? Daqui para cá, você não volta mais para trás. E daqui você pode voltar ainda. Essa que é a boa notícia. Tá? E quem é mais jovem, às vezes não sente isso, mas fica cansado, não produz, não planeja. São algumas condições de saúde ou de hábito que estão fazendo isso acontecer. Tá? Então, eu identifiquei 7 eixos onde a gente pode atuar, que estão levando a situação. Tá? Então, a gente vai ver rapidamente aqui quais são esses 7 eixos.
E se você faz tudo direitinho e você ainda toma algumas medidas, pode acontecer o contrário. Ao invés de você só prevenir a demência, aquele estado de nebuloso, você pode virar um super-humano, ter um desempenho muito maior que a média. Tá? Então, são esses os objetivos: prevenir a demência, se você é jovem, melhorar a sua performance. Então, de uma maneira geral, é se manter ativo, né? você vai ver, tem muita coisa. Esse aqui eu chamei de eixo zero. Tá? Por que eixo zero? Porque ele não é neurológico, era uma outra condição de saúde. Então tem um outro órgão do corpo que está doente. Ou é o coração, ou é o rim, ou o fígado. Eu já tive aí com o coração. Eu estava com insuficiência cardíaca, precisei ser operado. E o cérebro também fez assim. Tá? A boa notícia é que é reversível, você pode voltar ao normal. Então o rim não funciona, você tem toxinas que vão para o cérebro, o fígado a mesma coisa, distúrbios hormonais, a menopausa da mulher já compromete, o homem que tem a testosterona baixando compromete também. Tá? Infecção, uma coisa passageira, você também fica confuso. Então são coisas que você tem que tratar os outros sistemas, não o cérebro. O eixo 1 são as demências. Então é a parte final. Então aí eu vou contar para vocês saberem qual que é o problema, mas na verdade quando você chega aí geralmente tem pouca coisa para ser feita. Todas as medicações que tem são paliativas. Tá? E o que é a demência? Olha, todo mundo tem que ficar demente? Não. Se você for ver naquele gráfico ali, à medida que a faixa etária aumenta, ela fica mais frequente. Tá? Mas por volta de 60 anos ela é muito rara, ó, só 1,5%. Depois ela vai subindo. Mas mesmo quem tem mais de 90 não é obrigatório ficar demente. Mais de 50% estão bem. O cérebro está funcionando. Tá? E se for ver as causas, a maior parte é doença de Alzheimer. Está aqui 62% e tem essa mista com a vascular, que também é Alzheimer. Então, 3/4 é Alzheimer. Tá? E você tem a demência vascular, que seria um entupimento das artérias do cérebro, que vai morrendo o cérebro aos poucos. Né? Vai dando pequenos infartos e dá demência também. E tem outras causas que eu vou nem falar, que são bem mais raras. Tá? Então, 75% é Alzheimer. E por que ocorre o Alzheimer? A gente não sabe direito, mas a suspeita é que sejam essas duas proteínas anômalas. É o beta-amiloide e o tau-fosforilato. Tá? Então, essas proteínas, a beta-amiloide acumula nas sinapses e o tau acumula dentro da célula do neurônio. Os dois matam as células, acabam matando. E quais são as causas? A diabetes, a glicose elevada, a intolerância à glicose é a maior delas. Tanto que falam que o Alzheimer é diabetes tipo 3, né, para enfatizar isso aí. E quando você tem diabetes tipo 2, você tem muita insulina. Porque o que acontece? O corpo fica insensível à insulina. Então o pâncreas produz mais ainda. E aí tem excesso de insulina. A enzima que degrada a insulina em excesso é a mesma que degrada o beta-amiloide. Então ela fica muito ocupada. É uma das causas. E isso também causa inflamação no cérebro. Tá? Distúrbio do sono. É por isso que eu escrevi o livro do sono. Faz parte desse projeto. Já vou falar sobre isso. E a alimentação errada, né? E gordura abdominal. Eu vou falar também mais sobre isso. Tá? E a genética é importante? Mais ou menos. Tem um conjunto de genes, são poucos, que quem tiver, que é menos de 1% da população, vai ter Alzheimer com certeza. E geralmente precoce, por volta de 50 e poucos anos. Tá? Mas é uma minoria. Os outros genes todos, eles aumentam a chance, mas eles não são determinantes. Esse gene que é o mais estudado, a POE4, olha só, se você não tiver, tem 5 a 7% de chance. Se você tiver, 15 a 16, uma cópia. Se tiver 2 cópias, 31 a 40. Mesmo assim, não é 100%. Então a genética influi, mas ela não vai determinar. Agora, quem tem a genética ruim, já tem antecedentes da família, tem que se cuidar mais do que os outros. Tá? E tem não sei quantos genes que podem dar Alzheimer. Uns 100 genes, sei lá, é uma quantidade enorme. Bem, aí você tem o teste neuropsicológico, aquele que eu falei, com o neuropsicólogo. Ressonância, ela mostra alterações indiretas, como atrofia do hipocampo. O hipocampo é o órgão do cérebro que grava a memória. Tá?
A gente não sabe onde a memória é guardada, mas é o hipocampo que registra. Se não tiver hipocampo, não tem memória a partir daquele momento. Tá? O PET scan, antigamente não tinha um exame para mostrar o Alzheimer, agora a gente já tem. Só que ele é muito caro e o governo não quer cobrir, pelo menos para esse fim. Você pode dosar o beta-amiloide e o tal no sangue, só que o governo também não quer cobrir. Tá? Custa por volta de 4 ou 5 mil reais cada exame desse que eu falei. Então, pelo SUS não tem. E está desenvolvendo a IA, analisando a ressonância, encontrando outros padrões, né, que vão poder dizer que essa pessoa está com doente ou não. Tá? Os tratamentos que a gente tem hoje são muito fracos. Eu não vejo ninguém melhorar quase nada, se é que melhora. Tem a promessa de imunobiológico, né, só que é caríssimo. Está por falta de $20 mil o tratamento. Não tem pelo convênio também. E não vai resolver, porque o Alzheimer, quando chega a um certo ponto, já morreu o neurônio. Você não tem como trazer eles de volta, muitas vezes. Então, você pode melhorar um pouquinho a mais, mas eu não acredito que vai ter uma cura para isso. A cura é você evitar que aconteça. Tá? Bem, o segundo eixo é o TDAH. É diferente de tudo. Por que eu coloquei? Porque é o diagnóstico diferencial, que às vezes a pessoa não funciona direito e não é que ele está com evolução indo para o Alzheimer ou com DCL ou TCL. Ele tem TDAH, por exemplo, mas é totalmente ao contrário. O TDAH ele começa em criança, né? Então, para ter o diagnóstico, tem que ter começado na criança. É 5 a 10% nas crianças e no adulto 2 a 5%, quer dizer, metade das crianças melhora no adulto. Tá? É muito hereditário, você tem uma desregulação de neurotransmissores e você tem alterações neuroanatômicas. O cérebro geralmente é 1 a 3% menor. Tá? Então, os critérios são por sintomas. Você precisa de 6 a 5 sintomas, duração de menos de 6 meses, a idade de início é menor que 12 anos de idade e tem que estar presente em múltiplos ambientes. Não vale ter só em casa e na escola não tem. Então, tem que ter em vários lugares que a criança ou que a pessoa frequenta. Tá? E dá um prejuízo funcional. A pessoa não consegue estudar direito, não consegue usar o computador direito, se atrapalha todo. Mas não é demência, é uma outra coisa. Tá? Então a pessoa se distrai, ela não consegue estudar, não consegue se planejar, ela vai fazer um caminho para um lugar e se perde no caminho porque errou a entrada, ela vai no supermercado fazer compras e esquece que ela tinha que comprar. Então esse é o dia a dia da pessoa que tem TDAH. Tem 3 tipos, ou ele é mais atento, é mais hiperativo, ou é um combinado, uma mistura dos dois. Tratamento comportamental, orientação dos pais, meditação, mas a medicação é muito importante. Sem medicação a pessoa não funciona. Você precisa de medicação para aumentar tanto a noradrenalina como a dopamina. Tá? É o fundamental. Se eu não usar isso, nenhuma terapia funciona que a pessoa não vai prestar atenção. Mas vai usar o resto da... Melhora com adulto. E quando você for um adulto e você tem a opção de usar ou não, você decide. Então, hoje eu não quero usar. Hoje eu vou usar porque eu tenho uma prova, eu tenho um trabalho importante para fazer. Você vai decidir se você precisa ou não. Você pode tomar essa decisão. Você não é obrigatoriamente tomar todo dia. Você pode pular dia. Tá? E é caro. A maioria das medicações são caras. E controladas. Você precisa de receita amarela, que é entorpecente. Tá? São anfetaminas. Vai aumentar os mediadores cerebrais. Mas faz muita diferença, viu? Bem, o eixo 3 é o metabolismo, que é isso aqui, ó. Fast food, tudo que é gostoso, né? Olha a cara dele, feliz, milkshake. Eu também sou assim, viu? É que agora eu tive que melhorar. Então, o metabolismo está muito implicado na demência e na deterioração que você tem no dia a dia. Tá? Já falei de diabetes tipo 3. O que acontece? Quando você tem gordura abdominal, só o sobrepeso, a gordura é mal vascularizada. Então, o sangue não chega lá direito porque ela cresceu. Então, vai morrendo umas célulazinhas. E essa morte celular causa uma inflamação global do corpo e também uma neuroinflamação. Então, é por isso. Quem tem gordura abdominal aumentada está inflamado o tempo todo. Então, tem mais risco de ter infarto, de AVC, porque também agride a parede dos vasos, né? Mas causa também uma inflamação do cérebro. Inflamou o cérebro, tem mais beta-amiloide e proteína tau. Tá? E aí a gente tem uma barreira de proteção no cérebro. Não chega a qualquer molécula no cérebro.
chega no resto do corpo. Então, tem uma seleção. Tá? Quando você vai dar um medicamento, você tem que saber, que é para o cérebro, você tem que saber, passa a barreira ou não passa. Se não passa a barreira, não adianta dar. Pode servir para o resto do corpo. E com a inflamação, essa barreira ela é destruída ou ela fica porosa. Então, coisas que não deveriam chegar no cérebro começam a chegar. Então, olha só, sobrepeso. Você tem sobrepeso, 35% a 50% mais chance de ter Alzheimer. Você tem obesidade, 50% a 70%. Tá? Olha só esse pensamento. A gordura na barriga, o peso aos 40, 50 anos define a memória dos 70. É difícil perder peso. Eu sei porque eu fui gordo a vida inteira desde criança. Sim, é muito difícil. Mas a gente tem métodos melhores agora. Bem, tratamento. Controlar a glicemia, a obesidade, tá? Exercício e a dieta Mind, que eu vou falar daqui a pouco. E tem os remédios novos, né? Tem o Ozempic, o Mounjaro, tem esses inibidores da SGLT2, que se excreta mais glicose na urina, também funciona bem. Tem que ir atrás. Tá? Eixo 4, o sono. Então eu escrevi o livro porque eu resolvi começar pelo 4. Porque eu vi que as pessoas estão mais interessadas no sono, mas eu pretendo escrever o livro de cada uma das partes. Tá? O que acontece... Fala. Essa questão do sono, muitas áreas aí perguntam, né? Sobre terapia, enfim, outras. Você está dormindo? Você está dormindo? Sempre pergunta, né? É muito importante. A importância do sono. E a gente não tinha certeza de por que a gente dormia. A vida inteira, mesmo fazendo neurologia, neurocirurgia, a gente dorme, é importante, mas por quê, né? Então, o que a gente descobriu foi o seguinte, isso aí tem 10 anos, mais ou menos. Muitos médicos que se formaram antes não sabem. A gente tem as fases do sono. Aqui do sono mais superficial para o mais profundo. O N3 é o mais profundo. No N3 acontece uma limpeza do cérebro. Tá? Porque tem um sistema linfático. E a gente achava que o cérebro não tinha sistema linfático porque não tem vaso linfático. Você vai lá ver no microscópio e não acha nenhum. Então não tem. Falei, mas como é que um órgão vai sobreviver sem sistema linfático? Que é o sistema que lava o tecido. Toda mulher sabe o que é, né? Já fiz uma massagem linfática. Tá? Então, se o cérebro é tão metabolicamente ativo e acumula toxinas, como é que vai fazer? Aí uma pesquisadora descobriu que existia um sistema funcional. Ele não tem vaso. O líquido, ele passa por entre as células, sem vaso. Tá? Que a gente chama de intersticial. E isso vai acontecer na fase mais profunda do sono, que é essa aqui, N3. Então, se você não entra nela, você não limpa o cérebro. Então, aquela chance de você limpar o beta-amiloide e o tal é agora, no sono. Se você não dormir direito, você não limpa. Tá? E outras toxinas mais. Então, o que acontece? Os neurônios e astrócitos, eles encolhem e o fluido, o líquor do cérebro, que é aquele fluido cristalino que parece água, ele passa limpando tudo. Por isso que você não dorme direito, que no dia seguinte você está péssimo. Você não lavou o cérebro. E não adianta dormir de qualquer jeito. Você precisa daquela fase N3. Que vocês foram ver o gráfico meu, ela acontece mais no começo do sono. Por quê? Para o corpo é mais importante você fazer a manutenção e limpar o cérebro. Depois você vai fazer outras coisas. A REM, ela vai aumentando, mas aí não tem mais fase N3. Então você perde a N3 se você não dormir, se dormir tarde ou não dormir nada. Tá? Ou em outras situações que eu vou falar agora. Então é muito importante você entrar na N3. Então olha o que acontece. A N3 é mais no começo da noite. Qualquer distúrbio do sono aumenta a chance de ter Alzheimer. 68% mais. A apneia do sono, que você ronca e para de respirar, 137%. Medicações para dormir. Todas também dão chance de Alzheimer aumentada. Por quê? Porque você acha que dormiu, mas você não entra na N3. As medicações para dormir, elas fazem com que você não tenha o sono completo e não tenha a lavagem do cérebro. Então você dorme mal, sempre. Tá? Então qual medicação é boa para dormir? Nenhuma. Não é para usar. Isso eu aprendi recentemente, hein?
Nenhuma medicação. E Tá? aquela melatonina? Vou falar dela. Vamos falar agora. A melatonina não é medicação para dormir. A melatonina é um hormônio que sincroniza o início do sono. Tá? Então, ela é boa para avisar que o sono está na hora de começar. Geralmente, você não precisa repor. Quando você vai precisar repor? Quando você ficar idoso. Aí o idoso não produz muito, então é bom dar uma reposiçãozinha para ele dormir. Isso aí é muito psicológico nosso. A maioria do sono você reverte os problemas, né, com a terapia comportamental, que são pequenas regrinhas para você dormir. Ela é mais eficiente que as medicações, só que dá um pouco mais de trabalho. Você precisa de um esforço seu, e ninguém quer ter esforço, quer tomar uma pílula e já dormir. Tá? Mas se você usar a terapia comportamental, ela dá mais resultado que o remédio. Que eu vi pessoal na rede social comentando que comeu melatonina daquela Fini, que a Fini fez farinha de goma de melatonina. E aí comeu achando que não sabia que era melatonina e comeu várias. E aí ela falou, segundo relatos, né, falou que se sentia como se estivesse drogada, viajando. Então, a melatonina é o seguinte, ela é muito barata, então quando você vai comprar, geralmente é 5 miligramas, 10, isso aí é demais. Aí ela dura a noite toda, até de manhã. Então isso atrapalha, em vez de sincronizar o ritmo do sono, desincroniza. A melatonina para usar é tipo 0,3 miligramas, 0,5, são doses bem pequenininhas. Às vezes você não acha que tem que manipular por causa disso. É mais caro porque eles não querem vender melatonina mais baixa. Mas são doses bem pequenininhas. Eu recomendo usar para quem viajou, tem aquele negócio do jet lag, né, do fuso horário, ou para idoso. O idoso é bom usar, tá? 65 para cima, às vezes preciso. Bem, aí você tem um monte de método para dormir, você tem medicações naturais. Uma que destaca é o magnésio. O magnésio é bom para tudo, é bom para o sono, ele é bom para quem tem dor de cabeça crônica e ele não faz mal nenhum. Tá? Cápsula mesmo? Então, aí tem aquele negócio, o magnésio que entra no cérebro. Então não é qualquer magnésio. Tem que ser o treonato ou quelato de magnésio. Cápsula, são cápsulas, mas tem que ver qual que é o sal que compõe, para ele poder entrar no cérebro. Ali fala não tomar café após as 2 da tarde. Isso aí. Manda cortar aqui. Tá vendo? É isso aí. Outra coisa, a tela azul ou branca, ela destrói a melatonina. Tá? Então, antes de dormir, 1 hora antes, você não pode usar computador nem celular. O que você pode fazer? Ler um livro com luz amarela. Diz que aqueles livros que tem a página amarela também, né? Eu nem sabia para que servia, né? Eu tenho o Kindle, aí tinha tela branca e amarela, mas a amarela não gosta, é feia, é para isso. Tá? É para não destruir a melatonina e você poder dormir. Música é bom? Porque eu não estou vendo para dormir, para muitos relaxa. Pode ser. Então, eu criei um canal que tem essa tecnologia aqui, olha, das ondas binaurais. Como é que funciona? Fica uma onda de uma frequência num ouvido, outra onda no outro ouvido. E o cérebro vai sincronizar na diminuição das frequências, da subtração das frequências. Tá? Então, esse é um método natural. Aí você põe uma frequência de sono, frequência delta, você dorme. Tá? Você também pode usar isso. Então tem esse canal aqui, se alguém tiver dificuldade e quiser indicar. Exercício físico, né? Vou falar, calma aí. Mas é importante. Por isso que eu fiz o livro do sono. Eu comecei esse projeto que é enorme, você vai estar vendo que tem todas essas coisas, mas eu tinha que começar por algum lugar. E eu achei que as pessoas estão mais interessadas no sono, que eu postava no Instagram, onde tinha mais visualização, era coisa de sono. Então vai ter, acho que tem muita gente com problema de sono. Tá? Esse é um dos maiores mistérios, o intestino. O que tem o intestino a ver com o cérebro, né? Tem tudo a ver. Então, eixo 5. Olha aí, tem uma comunicação bidirecional com o cérebro. Endócrina, imunológica e através do nervo vago. O nervo vago, eu nem sabia isso, hein? O nervo vago é muito importante, faz muitas coisas. Mas 80% dele é aferente, do intestino para o cérebro. E sabe que informação que ele leva? As bactérias do intestino, falando. Elas mandam informações para o cérebro através do nervo vago. Olha que coisa maluca.
E o intestino é o órgão que mais tem neurônio depois do cérebro, tem 500 milhões de neurônios. Também falam que é o segundo cérebro. Qual que é o problema de tudo isso? Má alimentação, aí você tem bactérias que não são boas, não precisa necessariamente dar diarreia, causa inflamação do intestino permeável, aí muitas toxinas que não deveriam passar para a corrente sanguínea passam, e elas são tóxicas para o cérebro. Por exemplo, essa aqui, ó, os lipopolissacarídeos, LPS. Tá? Eles quebram a barreira hematocefálica, é aquela proteção que o cérebro tem. Aí você vai ter inflamação, tudo que tem inflamação no cérebro já sabem, placas de beta-amiloide e emaranhados de proteína tal. Então, mais um jeito de você ter demência. E a demência não é só demência, gente. Se você está fazendo as coisas erradas, você está produzindo menos. Você pode ser jovem, ter 30 anos, 20, mas você não produz o quanto que você poderia, porque seu cérebro está meio assim, funcionando na primeira, segunda marcha. Tá? Então isso é importante para todos. Fala, não, depois eu vou pensar nisso, quando tiver 40, 50 anos eu penso. Vocês podem pensar já agora. E olha que interessante esses trabalhos. Você pegar fezes de camundongo, que tem Alzheimer, e transplantar para outros camundongos ou para pessoas, as pessoas vão começar a ficar esquecidas. Nervo vago. Trabalho de 2024 para 2025. Camundongos deram antibióticos, zeraram a flora intestinal. O nervo vago ficou sem sinal nenhum. Quer dizer, será que ele só serve para isso? Não, ele tem muitas funções importantes, né? Mas a aferência dele, ele tem ida e volta, né? Do cérebro para os órgãos e dos órgãos para o cérebro. Dos órgãos para o cérebro parece que você tira as bactérias não tem mais nenhum sinal. Isso é muito estranho. Sabe aquela conversa que você conversa com o seu almoço, com o seu jantar? É verdade. Tá bom. Tratamento probiótico, a dieta Mind, que eu vou falar mais depois dela. Ó, só a dieta Mind, 53% se adotar ela completamente e 35% adoção parcial, menos de Alzheimer. Só se você mudar a dieta. Tá? Em casos extremos, antibiótico para você zerar a flora. O eixo 6 é a nutrição. Então, começar pelas vitaminas. Complexo B, são muito importantes todas elas, tá? Então, B12 e B6, olha, são importantes para a bainha de mielina. A bainha de mielina é a capa que reveste os fios, os axônios. Tiamina, produção de energia das mitocôndrias. A falta delas dá a encefalopatia de Wernicke, que dá muito no alcoolismo. B6 é importante também, síntese de neurotransmissores, tá? Deficiência, você fica irritável, ansioso, com depressão e o cérebro funciona mais. E produz essa homocisteína, que é um aminoácido sulfurado, que ele é tóxico para o cérebro. Então você pode dosar no sangue, se ela estiver aumentada, é que você está com déficit de alguma vitamina do grupo B. Tá? Tem que fazer reposição. Isso é tóxico para o cérebro. Vitamina D não é só para os ossos. Ela é importante para o hipocampo. Estimula também o fator de crescimento neural. Se tiver com déficit de vitamina D, que em São Paulo todo mundo tem, pode tomar todo mundo, tá? Piora a cognitiva, depressão e mais chance de Alzheimer. Antioxidantes, a vitamina C, K e E, são muito importantes também para diminuir a inflamação. O magnésio que eu falei, se tiver em falta, ó, ele participa de mais de 600 reações químicas. A falta dele, 43% mais doença de Alzheimer. O zinco, então, é importantíssimo, olha. Ele é necessário no hipocampo, para síntese de DNA e RNA, plasticidade neuronal, depuração de lixo celular, e se você tiver com falta de zinco, você vai ter 71% de chance maior de ter Alzheimer. Tá vendo como é muita coisa? É muita coisa para você cuidar. Tá? Ferro e cobre também é importante. Colina, que produz acetilcolina, que é o neurotransmissor. Você precisa também ter fontes de colina. Ômega 3, que é protetor para o cérebro, não só para o coração. Tá? Ômega 3 é peixe principalmente, né? Isso você sabe. Tá? E tem cápsula de ômega 3, você pode repor. NADH é um cofator da cadeia respiratória da mitocôndria. É importante para o corpo inteiro. E o BDNF, o que é o BDNF? É um fator neurotrófico produzido pelo cérebro. Então, se você tiver o BDNF alto,
você vai ter neuroplasticidade, vai ter mais neurônio, mais sinapse, você pode até repor os neurônios em alguns lugares com células-tronco, tá? E se tiver o déficit, vai acontecer exatamente o contrário. Você vai ter déficit cognitivo, depressão, doença de Alzheimer. O que é bom para aumentar? Alimentação correta, tá? Jejum faz bem. Se fizer jejum intermitente é bom. Exercício, a dieta eu já falei. Então são as coisas que você pode fazer. Sono bom também, aumenta o BDNF. Fez tudo errado, o BDNF cai, ferra tudo. Colina tem gema de ovo e miúdos de boi, frango, essas coisas. Boa. Você já gosta de não ovinho, né? A gema, só a gema, agora na gema. Vamos de tudo. E a dieta Mind? É uma fusão da dieta mediterrânea com a DASH. Tem 10 grupos de alimentos saudáveis e 5 proibidos. Então 10 são folhas verdes, outros vegetais, nozes, castanhas, frutas vermelhas. É muito importante, mas a gente tem menos no Brasil, né? Não é toda hora. Leguminosas, feijão, grãos, peixe, ave, carne não pode. Azeite de oliva extra virgem, meio caro, mas faz bem. E vinho, tá? O que não pode? Carne vermelha, gorduras saturadas, queijos gordurosos, doces, confeitarias, fast food e manteiga e margarina, nenhum pode. Não é que um é melhor que o outro, nenhum pode. Está fora da dieta Mind, proibido. Benefício, 1 ano mais jovem, se adotar, 4% melhor cognitiva no geral. E aqui, 19 a 48, mas tem até 50 e poucos por cento, varia conforme o trabalho. Então, cai bastante. Então a gente não deveria comer carne vermelha. Não deveria. Vou comer muito pouquinho. Tudo que se proíbe, não pode, é ruim que a pessoa vai querer fazer, né? Então come um pedacinho de vez em quando, não precisa também radicalizar, entendeu? Mas se você preferir... Isso, cancela o churrasco. Se você puder usar peixe e frango, é melhor. Pode comer peixe. Mentira. Eixo 7, psiquismo. Também compromete o cérebro, lógico, né? Só que a depressão burnout não é frescura. É uma doença grave e tem comprovação que ela existe e altera o cérebro até anatomicamente, tá? Então, uma coisa que dá depressão e burnout. Estresse, cortisol alto. O cortisol não é um hormônio ruim. Você precisa dele para levantar da cama, senão você não sai da cama. Tá? E ele que faz o eixo, ajuda a sincronizar a sono e vigília. Né? Então, quando o cortisol cai, você começa a ficar cansado e vai dormir. Tá? Se você não tiver cortisol, você fica deitado numa corda. Fica lá jogado na cama. Então, não é que ele é ruim. O ruim é ele em excesso. Ele em excesso causa inflamação no cérebro. Outra coisa, o eixo do intestino. Toda a serotonina do corpo, ou quase toda, 90%, que é o neurotransmissor que você precisa para não ter depressão, é produzido no intestino. Então, você tem uma desbiose no intestino, ou mesmo o cortisol aumentado, altera a via do metabolismo. Então, o triptofano, que é o aminoácido que devia virar a serotonina, ele entra na via da quinurenina e vai produzir o ácido quinolínico. O ácido quinolínico é neurotóxico. Então, tanto a flora ruim como o cortisol aumentado são ruins. Então, é melhor você não estressar. Se tem problema, fica calmo, entendeu? Se estressar é pior. Tá vendo como vai juntando tudo? O intestino com a depressão, é tudo interligado. A depressão e o burnout são diferentes, eu não vou entrar em detalhes, que não é uma aula de medicina. Ela tem sintomas parecidos e outros diferentes. Elas acometem áreas do cérebro também um pouco diferentes. Mas você vê em ressonância que alterou. O cérebro atrofia, estruturas como o hipocampo, os núcleos da base também atrofiam. Tá? Então é uma coisa real. Hoje você tem exame que mostra que tem alguma coisa muito errada. Tá? E o que acontece? Tendo um ou outro, você vai ter uma maior chance de ter Alzheimer também. Também deteriora o cérebro. Agora, você cura a depressão, o cérebro tem capacidade de cura, tem a neuroplasticidade, tá? Mas até certo ponto. A depressão, principalmente, você precisa tratar com remédio. Se você não tratar, você pode não voltar para trás. Você pode ficar com déficit cognitivo para sempre. E eu já vi gente assim.
que piorou intelectualmente e não voltou mais. Então é muito importante tratar se você tiver sintomas. Tá? O estilo de vida é ótimo, o exercício é ótimo para evitar os dois. Tá? E muitas vezes vai precisar de medicamentos. Bem, aí você fez tudo certo. Você pegaram a lista do que tem que fazer? É tudo isso. Se tiver esquecido, a primeira coisa que a gente vai ver, vamos ver a glicemia, está dormindo bem, a alimentação, o intestino funciona direitinho, tem que ver todos esses fatores, tá? Se você fizer tudo certo, tem coisas para você melhorar ainda, ó. Tem esses fitoterápicos que estão provados que melhoram o desempenho do cérebro. Bacopa munieri, a ashwagandha, a juba de leão e a rhodiola rósea. Tá? Então todos eles foram comprovados por trabalho científico. Se você tomar, você melhora, você fica mais inteligente, entre aspas. Esses dois aqui, o Perzini e o ginkgo biloba, já foram hype, mas não se tem certeza. Tem trabalhos que falam que sim, tem trabalhos que falam que não. Os que estão com o selinho verdinho estão comprovados certo pela ciência. Tá? Ainda a creatina, que funciona para exercício, funciona para o cérebro também. O ômega 3, que nós já falamos. Cafeína, mas L-teanina. É mistura de café com chá verde. Tá? Então, um acelera e outro acalma. E a combinação é boa. Os antioxidantes, a dieta Mind, as vitaminas, e mais isso, ácido alfa-lipoico, ácido axantina, coenzima Q, 10. Todos eles são cofatores que melhoram o metabolismo e diminuem a inflamação. Não precisa de receita. Você pode comprar em loja de suplementos e tomar. Tá? Nenhum desses. E não faz mal também. E eu já tinha esquecido, na primeira vez que fui apresentar essa aula, eu falei, como que eu vou esquecer disso? Eu coloquei em cima da hora. Precisa treinar o cérebro. Então o cérebro é que nem um músculo. Quanto mais você usa, mais ele funciona, melhor seu desempenho. Isso que vocês estão fazendo aqui no trabalho já é treinar o cérebro, né? Mais do que a maioria das pessoas. Tem a ver com o negócio de neuroplasticidade, alguma coisa assim. Neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de se refazer, né? Se regenerar. Depois de uma idade não tinha mais como evoluir. Hoje ele já... Acho que não tem idade. O problema é quando você estragou do cérebro, quando que é recuperável. Às vezes chega num ponto que não recupera. Aquele gráfico que eu te mostrei, você viu que até onde tem volta? Chega um ponto que não tem mais volta. Mas até lá tem volta. Você está naquele ponto, está esquecido, vamos trazer você para trás, vamos melhorar. Essa que é a medicina do futuro. Se você não tiver cérebro, você vai fazer o que da vida? Né? Você gasta dinheiro numa cirurgia plástica, mas você não vai nem perceber depois que fez a cirurgia plástica. Né? Qual que é a prioridade sua? Acho que a prioridade tem que ser o cérebro, depois você vai fazer outras coisas. Né? Então essa aqui é a medicina do futuro. Tá? É você cuidar de tudo isso. Olha o mapa mental. Ó, tudo integrado. Eu queria até fazer mais conexões, mas não dava, porque ia ficar muito confuso e não alcançava. Né? Eu tinha que fazer um mapa tridimensional para dar certo. Mas tem mais conexões que isso que eu estou mostrando. Lembra do meu gráfico? Olha, se o cérebro estiver ruim, você não tem chance nenhuma. Aí já não tem chance nenhuma. Mas se você... Fala. Teve a Innovation Week aqui no Pacaembu, não sei se você soube. Sim, eu fui um dia. Aí eu fui em algumas palestras, o pessoal falando sobre IA. Aí eu percebi que a percepção deles, e ao falar de IA, era muito nessa visão do pontilhado que o senhor aponta. Cara, nem os entusiastas, otimistas acertam. Eu assisti a palestra de um cara que foi um dos fundadores do LinkedIn, ele super otimista, falando que no final de 2026 a IA está ajudando as pessoas a programar. No começo de 2026 ela já programa sozinha, não é verdade? Sim. Então nem o pessoal que acha que vai para frente rápido está vendo isso. Quem um ano atrás falava em problema de emprego? Alguém estava preocupado com o emprego no primeiro semestre do ano passado? Agora já está todo mundo apavorado, né? Então isso foi um ano, gente. Tinha uma palestra com o nome lá, o que esperar da IA daqui 5 anos? Eu falei, como a gente vai saber daqui 5 anos? Talvez nem tenha 5 anos. Olha, se vocês quiserem, eu faço uma palestra só sobre isso. Como que a IA está avançando e as consequências. Eu acho interessante. Eu não gosto particularmente, essas pessoas que têm essa visão
de fim de mundo. O apocalipse pode ser e a gente vai virar um bando de desempregado. A gente não sabe, né? Mas vai ser uma coisa muito estranha que a gente não está preparado. Eu não posso falar para você o que vai acontecer. Eu lembro para mim aquele seriado que eu falei lá, o Black Mirror, que vê a tecnologia numa perspectiva pessimista. Eu acho que eles foram Você lembra? Não sei se você assistiu. assistir. E eu acho que eles pensaram um pouco na frente. Eles não previram o que está acontecendo A agora. gente nem falava, não sei se eles levaram em consideração a IA, né? Não, Black Mirror, acho que foi Rede social. Foi antes da IA. Antes da IA.